Oi, eu sou o Guto e eu sou um designer gráfico. E se você aí está pensando em entrar na área, talvez esse vídeo seja para você. Porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre a área do design gráfico e como ela vem mudando com o passar dos anos. E qual eu acho que é a melhor alternativa para você. E se você aí é novo no meu canal, considere se inscrever e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a mostrar meu canal para outras pessoas. Então vamos lá? Bom, em teoria, o designer gráfico é responsável por criar artes e criativos que serão usados em várias mídias diferentes, podendo ser usadas em revistas, jornais, redes sociais, sites e também podendo se especializar em algumas áreas, como por exemplo branding, ilustração, embalagens. São muitas possibilidades e normalmente a gente acaba transitando entre essas áreas. Mas por que eu falei em teoria no começo desse capítulo? Isso é assunto para o nosso segundo capítulo. Na prática, as empresas acham que o designer é uma agência resumida em uma pessoa só. Ou seja, além do seu serviço de designer normal, eles esperam que você seja o web designer com conhecimento em programação, o videomaker, o fotógrafo, ou até mesmo o marqueteiro com conhecimento em ads e analytics. E, se duvidar, eles esperam que você conserte a impressora no final do dia. Não, eu não tô brincando. Isso acontece porque normalmente o designer ele tem sim um pezinho dentro dessas áreas. O que normalmente é muito bom porque a gente consegue trabalhar com esses outros profissionais de forma criativa. Mas as empresas usam isso de desculpa para contratar o designer, colocando o serviço de 5 pessoas em uma só e pagando o mínimo possível. Você precisando fazer tanta coisa, acaba sendo difícil ser um especialista em alguma coisa. Você acaba se tornando um generalista. Claro que, às vezes, você vai ter coisas que você vai se destacar mais do que outras, o que pode ser muito bom, dependendo de onde você vai trabalhar ou de onde você quer trabalhar, porque isso vai ter um peso maior, mas ao mesmo tempo pode fechar algumas portas. Além disso, na hora de criar um portfólio, acaba ficando meio difícil saber o que colocar nele e um pouco confuso até mesmo para o recrutador se você coloca de tudo. Então, é uma pataquada sem fim. Quando eu comecei a trabalhar com design há uns 7 anos atrás, as coisas eram um pouco diferentes. Existiam muitas vagas iniciantes, a maioria em agências, que buscavam o famoso pau para toda obra. Naquela época, o foco das agências era meio que uma criação em massa de conteúdos. A gente tinha que lidar mais ou menos entre 3 a 5 clientes ao mesmo tempo, criando posts estáticos e bonitos para redes sociais, e normalmente feeds que se complementavam de alguma forma. Na época isso para mim foi muito bom, porque eu me desenvolvi muito lá dentro. Eu aprendi a editar imagens, editar vídeos, fazer criações de artes e aprender o melhor sobre hierarquia visual. Foi muito bom, me ajudou muito, principalmente na parte de fechamento de materiais, que era algo que eu tinha muita dificuldade. E o bom daquela época era que as agências estavam dispostas a contratar gente iniciante e fazer com que você entrasse lá e se desenvolvesse lá dentro. Com o passar dos anos, o algoritmo foi mudando e ele ficou diferente. Essa postagem em massa de posts estáticos não tinha o mesmo efeito. Ele estava procurando alguma coisa mais humanizada, então ficou meio difícil para as agências mostrarem resultado seguindo essa mesma receita de bolo. Ao mesmo tempo, as empresas perceberam que com o dinheiro que elas gastavam com a agência, elas conseguiam contratar um time de 2 bobos para fazer tudo internamente e 100% focado nela. O resultado de tudo isso foi menos vagas em agências, mais vagas para dentro de empresas. Menos vagas de iniciantes, mais vagas buscando sênior e pleno. Somado a isso, nós temos a IA, que de certa forma virou uma exigência das empresas que você saiba fazer criação de artes com IA. Seja elas um post, um carrossel ou só imagens que vão te auxiliar na sua criação mesmo. Mas não para por aí. Essa questão da IA ela vai muito além.
Até porque existem muitas arapucas em que você acha que você está aplicando para uma vaga de verdade, mas na verdade é só uma empresa fazendo treinamento de IA. Sim, isso realmente acontece. E eu já caí em 2 entrevistas de empresas desse tipo. Olha, o que eu posso dizer para você nesse momento é: fuja enquanto há tempo. Tô brincando. Eu acho que se você quer vir realmente para a área, o mais interessante é você se especializar. Eu que estou um pouco mais em contato com ela, eu vejo muita oportunidade para designers de UX e UI. E também ouvi dizer que existe uma crescente em designers especialistas em criação com IA. Então pode ser que isso seja uma possibilidade. Eu tenho a impressão de que quem se especializa consegue cobrar um melhor pelo seu trabalho, sem contar que existe essas oportunidades que são mais certeiras para o que você quer. Porque se você virar um generalista hoje, você vai acabar preso numa empresa fazendo postagens vazias para redes sociais, esperando por um momento em que você consiga fazer algo diferente, algo minimamente diferente, que traga algum pingo de alegria para você. Enfim, eu sei que o vídeo dessa semana foi um pouco mais sério e um pouco diferente do que eu venho fazendo ultimamente, mas eu realmente queria falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre a minha área. Ela vem mudando bastante com o passar dos tempos e eu venho me questionando muito sobre ela. Mas me diz você o que você acha, se você concorda ou não, qual a sua visão sobre a área do design gráfico. E, por favor, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.